O mercado financeiro reagiu nesta quarta-feira e mal às declarações do presidente Lula sobre a necessidade ou não de cortar gastos. A moeda americana fechou o dia em R$ 5,51 e para analisar mais esse cenário, nós convidamos o economista Alexandre Chaia. Tudo bem, Alexandre? Mais uma vez, muito obrigado. Bom te rever aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Muito obrigado. Bom, essa discussão sobre corte de gastos, de que forma o mercado financeiro está atento a isso e avaliou como uma dúvida se o governo vai realmente seguir esse processo com a declaração do presidente Lula. Por que isso faz mal à economia dizer que talvez não haverá corte de gastos ou que se existam dúvidas em relação a isso? Então, na verdade, toda vez que um presidente ou um ministro da Fazenda ou o presidente do Banco Central fala, acaba afetando as expectativas de mercado. Então, esse que é o grande problema. Quando você tem algum agente importante dizendo que eu não estou mais focado em cortar gastos, que hoje o grande problema é a nossa receita, o Congresso não a deixa subir mais. A própria sociedade não aceita aumentar a receita. Então, o único jeito de você conseguir pagar a dívida é você conseguir reduzir os custos, né, as despesas que você tem. E o governo está sempre nesse dilema. Esse não é um problema especificamente do governo do PT, isso acontece desde a época do Fernando Henrique. A gente tem continuamente aumentado os gastos, foi com o Fernando Henrique, depois foi com o Lula, foi com a Dilma. Teve ali um período com o Temer que ele conseguiu, de alguma forma, estabilizar os gastos, mas depois o próprio Bolsonaro e o governo novo, eles já acabaram aumentando cada vez mais. Sempre você gasta mais e cobra mais imposto. A questão toda é que a sociedade não quer mais pagar. Então, como você não vai ter esse ajuste, acaba gerando uma expectativa negativa. O que aconteceu é que o governo, como o ministro está fazendo, o Haddad e a Simone Tebet, mostrando, olha, o compromisso da gente é tentar agora começar a cortar, e vem o Lula e acaba falando essas frases mais populistas, que na verdade ele não tem como fazer. Ele vai ter que se enquadrar, o governo vai ter que cortar gastos de algum lugar, só que ele fala para a população, ele fala, eu quero mostrar para a população, fazendo exatamente um gesto populista, que ele não vai cortar, não vai afetar a população, mas no final ele vai ter que acabar fazendo isso de qualquer jeito. E de qualquer forma, o dólar comercial voltou a subir, né? Já vem nessa fase de pressão das últimas semanas, talvez até já mais de um mês. E há espaço ainda para novas altas do dólar? Eu sei que é difícil fazer projeções do mercado de câmbio, mas, de qualquer forma, isso não ajuda a estabilidade, né? Não ajuda a que a moeda volte a cair ou que pare num determinado patamar, concorda? Concordo contigo completamente. O que acontece é que, primeiro, o dólar não está subindo por causa das declarações do Lula ou por causa do problema interno do Brasil. Ele está subindo no mundo inteiro. Só que o Brasil e alguns outros países emergentes, mas principalmente o Brasil, ele teve uma piora em relação ao resto do mundo. Tipo, o dólar hoje subiu 1,20 mais ou menos no topo da variação, enquanto o mundo todo teve um aumento de 0,5%. Então, esse 0,50 a mais, exatamente por essa incerteza que o governo brasileiro está gerando. Aí a questão é, enquanto o governo brasileiro vai continuar gerando incerteza e quanto o dólar vai continuar subindo no mundo inteiro. O dólar sobe por conta da taxa de juros internacional. Cada vez que aparece um número que o emprego está muito alto nos Estados Unidos, que a inflação continua existente, é mais tempo para o Fed reduzir os juros, e essa diferencial entre o Brasil e os Estados Unidos é que faz com que as pessoas saiam do Brasil para poder investir fora. E aí, com isso, o governo ainda fazendo essas, vamos dizer, não são palhaçadas, mas essas frases populistas acabam prejudicando a situação do dólar. E uma última questão, hoje também saiu um dado relativo à economia que as contas públicas tiveram um rombo de 61 bilhões em maio, é o segundo pior resultado para um mês, para esse mês no caso, da história. De que forma isso também corrobora com essa discussão do corte de gastos? Por que isso está acontecendo? Então, os gastos estão acontecendo exatamente porque o governo tenta tirar, e aí o papel do Haddad, ele tem feito movimentos na tentativa de equilibrar o caixa, reduzir o déficit, de que forma? Ou aumentando receita, só que cada vez que ele bota um projeto novo de receita, aumento de tributo, o Congresso vai lá e tira isso, cria algum tipo de empecilho para ele. E como o governo também não está conseguindo cortar gasto, e cortar gasto é uma coisa mais lenta, você acaba tendo esses impactos, você vai ter déficits acontecendo durante o ano, mas o que o governo está tentando é zerar esse déficit
através ou de um aumento de receita, que é o que ele está procurando, que eu acho que não vai acontecer, porque o próprio Congresso ele mostrou claramente que a sociedade não quer aumentar a carga tributária. Talvez aumente a carga tributária tirando os benefícios de quem está recebendo um benefício que não deveria. Quer dizer, é a ideia do que o Haddad e a Simone apresentaram para o Lula, mostrando que existem muitos benefícios e as pessoas estão recebendo esses benefícios, mas necessariamente não estão gerando emprego. Então, se você cortar isso, você vai aumentar a carga tributária, mas não vai aumentar a tributação sobre especificamente nenhum grupo a mais. Vai tirar de grupos que estão com benefícios que não deveriam ter. Mas não tem muito jeito. É cobertor curto. Se você não aumenta a receita e você continua aumentando o gasto, e o Congresso também ajuda nesse ponto, não é só o problema do Executivo, não é só o problema do Legislativo e nem do nível federal. Ele ocorre tanto no município, no Estado, e o próprio Congresso em si, gastando mais. Você não tem como gerar superávit se você tem aumento de gasto, por um lado, por causa de eleição, e não deixa aumentar a receita de tributo por conta exatamente do peso da carga tributária no Brasil. Conversamos com o economista Alexandre Chaya. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, bom descanso e até a próxima. Grande abraço. Obrigado.